Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais bem-vindos a um vídeo ao vivo. Hoje, em vez de eu fazer aquele vídeo tradicional da semana, que era sobre, divagações, devaneios. Eu sempre troco esses nomes, né? Hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre visão de mundo e relacionamento interpessoal. Bom, vou contar um pouco a história de vida para mim com vocês. Devido a muitas escolhas da minha vida, eu vi que eu tinha muito problema para criar conexões, relacionamentos interpessoais com as pessoas. Então, eu vi que muito do meu sucesso foi justamente por essa mudança, uma mudança que eu fiz gradativamente na minha vida. O que vou falar aqui com vocês hoje não é uma fórmula mágica. Eu não prometo que você seguindo o que eu vou dizer aqui hoje vai mudar da noite para o dia, que você vai passar a ter sucesso, que você vai ser influente. Não. Isso é uma coisa que é feita, trabalhada de pouco a pouco. E vai depender muito do grau onde você está, do tipo de pessoa que você atingiu, se esse tipo de pessoa vai se influenciar pela suas opiniões, ou se ele você vai conseguir lidar com essa pessoa, entender essa pessoa, e você vai conseguir aplicar essas opiniões. Isso daí eu vou ter que dividir, porque isso é um assunto muito extenso mesmo. Então não dá para eu compilar tudo em um vídeo, senão seria muito cansativo. Então eu resolvi dividir nessa parte. As outras partes eu vou trabalhando de acordo com o avanço do vídeo. A repercussão também vai me estimular a continuar trabalhando. Então quem gostou, quem tiver interesse, já se inscreve no canal, tá? Se você for do YouTube, ou me segue aqui no Instagram e clica no sininho, para você saber as notificações e saber quando é que esse vídeo vai aparecer. Gosta desse conteúdo? Gostou? Vou deixar um link, vou deixar um Pix para vocês fazerem, se vocês se interessarem em deixar alguma contribuição, tá? Não é obrigatório, eu estou fazendo isso aqui por livre e espontânea vontade. Eu espero que renda alguma coisa, que alavanque meu canal, alavanque meu perfil no Instagram, que é um desejo meu. Eu quero as coisas indo para frente. E é basicamente isso. Vamos falar aqui um pouco sobre visão de mundo e relacionamento interpessoal. Eu vou ter que explicar para vocês como é que funciona primeiro a mente humana. Nós somos condicionados ao quê? A ter escolhas que a gente aceita e que a gente rejeita. Isso pode ser com base em raciocínio, pode ser com base em cenário, com base em avaliações pessoais. Avaliações pessoais as quais a gente tem. Depende muito do... Como é que eu vou dizer? A gente toma essas decisões e elas são nossa principal ferramenta de avaliação. E isso diversas formas, às vezes sem muito questionamento, porque a gente toma aquilo como bom, ou com algum questionamento, isso vai depender muito. Quando a gente tem essa avaliação e a gente tem a noção dessa avaliação dentro da gente, a gente desenvolve uma filosofia consciente. É aquilo, você sabe o que você aceita de valores,
o que você rejeita como valores, e a partir do momento você faz essa mediação entre essa troca de aceitar, eu aceito porque é isso, e eu rejeito porque é isso. E isso a gente faz o tempo todo. E a gente faz essa troca com outras pessoas e com a realidade. A realidade, ela é uma coisa independente. Ela funciona independente da gente ter essa troca. A gente sentir, entende? Ela tá sempre ali e a gente se conecta a ela através dos sentidos. Através dos sentidos que fazemos essa troca, essa comunicação com a realidade. Então, nós, a princípio, somos empiristas. Nós fazemos a troca essa troca com a realidade através dos sentidos. E uma coisa que eu quero estabelecer para vocês: realidade é uma só. Não existe várias realidades. Tá? Realidade é uma só. Todo pro pobre, pro rico, o sol nasce, se põe da mesma forma, entende? Anoitece da mesma forma para todo mundo. O que acontece é que não é bem uma realidade que a gente tem para cada um. É um cenário, tá? Um cenário que pode ser influenciado pela situação econômica, o poder aquisitivo, são várias variáveis, poder aquisitivo, instrução. A instrução muda o cenário de uma pessoa. Entende? Uma pessoa que ela tem uma capacidade de aprendizado menor, ela vai interpretar de uma maneira diferente que uma pessoa que tem uma capacidade maior, está com uma mente mais desenvolvida. Entende? Por isso que uma criança interpreta uma coisa de uma forma e o adulto interpreta a outra. Por isso que às vezes a gente pega algumas coisas, vamos supor, vamos pegar uma canção dos anos 90, alguma coisa dos anos 80, que tem uma conotação de duplo sentido que a gente não entende na época e hoje entende. É assim que funciona. Mas aí você vai perguntar, como é que se lida com relacionamento interpessoal, essa coisa toda? A gente lida dessa forma. A gente passa a observar a si mesmo, essa troca que a gente faz, e passa a observar o outro. Só que o ser humano em si, ele tem um desejo muito de ser importante. Ele tem um desejo de ser ouvido. Ele tem um desejo de que concordem com ele. Entende? Tem esse desejo de que há pessoas que ele esteja com a razão, porque ele chegou àquela conclusão daquela forma. Então, para ele tem razão, porque ele, na conclusão dele, dessa visão de mundo dele, do conhecimento que ele tem, das informações que são passadas para ele tem a convicção, ele está convicto de que ele tem razão. Não importa, não importando de onde vem a fonte da informação dele, ele tem as razões e os motivos que chegaram ele à conclusão disso. Você vê como é que é complicado. Mesmo você estando, não importa, no mesmo ambiente que ele, sendo, vamos supor, você estando na mesma, frequenta os mesmos lugares que ele, a mesma religião que ele pode ter uma visão de mundo totalmente oposta à sua, ou parcialmente oposta, ou só compartilha aqueles valores ali, mas para a cabeça dele existe uma outra forma de compreensão. Entende?
Porque isso vai depender muito do grau de instrução daquele indivíduo, ou do quanto que aquele indivíduo desenvolveu o pensamento dele até chegar ali. Então ficou claro? Agora, o que isso tem a ver com relacionamento interpessoal? Porque o relacionamento interpessoal, eu bati muito de frente com isso, é saber lidar com isso tudo, saber entender isso, de que você tem uma visão de mundo, você troca a visão de mundo com a realidade, e tem outro indivíduo fazendo a mesma coisa que você, talvez ele não tenha a capacidade cognitiva que você tem, ou ele não tem ainda, como é que eu vou dizer, ele ainda não percebeu que essa forma que ele faz pode ser verificada e ele verificar em si mesmo. Então, nem todo mundo consegue fazer isso. Nem todo mundo consegue fazer isso de uma forma, como é que eu vou dizer, racional. Ele não consegue racionalizar isso. Então, eu não sei quanto as outras pessoas, como as pessoas lidam com sentimentos. Eu tive que lidar, durante a minha vida, com diversos sentimentos. Sentimentos pesados, que me moldaram e me fizeram perceber muito além, entendeu? E me ajudaram a entender mais outros indivíduos que não necessariamente pensam da mesma forma que eu. E até certo ponto ser incompreendido por alguns. Aliás, isso é uma luta diária. Eu já cheguei a um ponto da minha mente que eu já até fui incompreendido por outras pessoas. Mas se você está aqui me escutando, vendo meu vídeo, eu sei que você não está sozinho. Você também deve ter chegado até aqui porque também tem esse problema de entender isso. E como eu estou propondo a vocês aqui, eu estou fazendo, não estou ensinando uma fórmula mágica, mas estou ensinando uma maneira de pensar. Porque a ideia que eu tenho aqui é lidar com as pessoas e usar o uso da palavra, uma palavra que eu acho muito importante para lidar com ideias contrárias ou ideias que conflitam com as suas, é o compreender. O eu compreendo. Nem todo mundo consegue assimilar essa palavra compreender. Que as pessoas querem que as pessoas concordem. Mas pensa bem, entre eu dizer eu não concordo com você, eu dizer eu compreendo você, mas não vejo suas ideias como algo positivo. Eu acho que é um pouco menos danoso. Por quê? Você tem que diminuir isso. Isso quando houver esse espaço para isso. Aí isso vai deixar lá para frente, que depois eu vou comentar, porque tudo tem hora e local, tá? Você não pode fazer isso sempre, porque ainda mais você incitar isso é muito ruim para você. Mas voltando ao assunto, compreender é uma palavra melhor. Por quê? Porque você entende que ela chegou àquele raciocínio. Você entende que ela pense daquela forma, pelo que ela viveu, pelo que você observa, a maneira como ela vive, como ela assimilou aquilo, que pode-se chegar àquela conclusão. Porque você percebe que é possível chegar àquela conclusão. Tá? Você pode não concordar, mas é possível, é. É basicamente isso. Então, assim você começa a quebrar um pouco isso. Eu já quebrei via debate com essa forma. Eu falei assim, olha, eu compreendo a maneira como você pensa. Eu entendo
que leve você a pensar assim devido a tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porém, não concordo, pois tem uma outra via, existe uma outra forma e você especifica ali. Isso dá um alívio para a pessoa, porque o ser humano deseja ser compreendido, ele deseja ser entendido, o que nem todos fazem. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que nem todos fazem essa análise. Então, por isso que você vai ouvir muito mais o não concordo, ou não compreendo, ou a taxação, ou a rejeição, né? Como eu falo da visão de mundo, que é o bater e voltar. Você está aqui, a ideia bate e volta, porque as pessoas elas não conseguem assimilar a compreensão. Elas querem te atacar. A primeira coisa com uma ideia contrária, dependendo do que for, elas te atacam. Elas te atacam. Elas não abrem esse parênteses. É complicado. Muito complicado. O mais importante, quando você chega num local novo, ambiente de trabalho, uma nova pessoa chega no seu círculo social, não importa onde que seja, é o dar espaço e saber ouvir, mesmo que você seja novo. Vou contar uma historinha para vocês. Eu já cheguei num ambiente de trabalho, eu era totalmente estranho. Aliás, eu chego como se fosse totalmente um estranho. A gente chega como se fosse um ser novo para o lugar novo. Eu tenho muito essa... Não é uma fobia social. Eu tenho muito essa preocupação de saber com quem eu estou lidando. Porque o que acontece? Por outros ambientes de trabalho, por eu me posicionar de forma abrupta, de eu criar uma posição que gerava conflito, isso não me trouxe nada positivo. Porque por mais que você seja eficiente no seu trabalho, por mais que você se dedique, faça tudo corretamente, esse tipo de peso conta, tá? E se for uma pessoa-chave capaz de te tirar daquele local, ela não vai pensar duas vezes em te tirar. Ou ela te muda de setor, ou você é mandado pro olho da rua. É assim que funciona. Então você precisa primeiro dar espaço às pessoas para ouvi-las. Você conversa, você evita dar o mínimo de opinião pessoal sua. Foi o que eu aprendi. Você evita de dar o mínimo de opinião pessoal. Você vai lá, faz seu trabalho. Se perguntar, sei lá, o que você acha? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Isso para tudo. Tanto para assuntos que você tenha a interação, quanto assuntos que você tem dúvida. Tá? Nunca entrega de bandeja a sua convicção, seus valores, sua política, sua religião, caso você tenha. Nunca entregue de bandeja a priori, porque você não sabe como é que está a outra pessoa ali. E dependendo do que for, isso gera um conflito no futuro. Você não pode criar, você tem que estabelecer uma regra para você de convivência. Você não pode ser muito isolado, mas também não pode ser muito aberto. Eu acho que eu estou dizendo aqui o óbvio, né? Mas enfim. Eu acho que todo mundo aqui tem essa parte emocional, então muitos não conseguem controlar essa parte emocional. Você está aqui porque você não conseguiu controlar
Sua parte emocional é um momento, então você tem que saber dosar esse relacionamento interpessoal. Isso o tempo todo a gente dosa. Às vezes a gente deixa escapulir. Eu já deixei alguns momentos um pouco escapulir, mas eu já estava numa situação confortável. Eu sabia quem eram as pessoas e o que eu podia dizer, até onde eu podia dizer. Entende? Isso em qualquer ambiente. O respeito à opinião, eu acabei já falando, isso aqui era um dos tópicos que eu estou aqui anotando. Bom, respeito à opinião, eu já disse. A gente pode respeitar a opinião das pessoas, independente do que for. Às vezes é difícil respeitar porque elas, às vezes, têm uma opinião muito, como é que eu vou dizer, polêmica, ou que abre para uma discussão muito acirrada. Eu sei que é complicado isso. Às vezes envolve valores. Valores que você vê que eles estão sendo quebrados, ou alguma coisa que está sendo, não está legal ali. Quantas vezes você já deixou de emitir uma opinião? Imagina, você aí. Quantas vezes você já deixou de emitir uma opinião, qualquer coisa, para uma situação que você via claramente que se você falasse, você ia causar um mal-estar, mais um mal-estar do que já é, entende? Porque as pessoas envolvidas ali, elas estavam muito convictas daquilo, e você não achava, você ia causar um estardalhaço, ia atrapalhar o ambiente, principalmente o ambiente de trabalho. Você ia atrapalhar um ambiente e aquele assunto você torcia para que ele organicamente acabasse por si só. Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz várias. Fiz várias e várias vezes. Porque o que acontece? Existem dois tipos de assuntos. Os assuntos que a gente consegue dominar, que a gente consegue até lidar, mas o outro lado é altamente conflituoso, entende? Ele vai fazer um conflito danado, então vai haver um desgaste emocional de ambos os lados. E outro que é o famoso acontecimento que você não tem uma noção ainda o que você diria sobre isso, o que você pensaria sobre isso. Uma vez já me perguntaram, Diogo, o que você pensa sobre isso? Eu chegava e dava uma resposta altamente filosófica, abrangente e explicaria o meu ponto, sem envolver nomes e opinião. Aliás, tudo que é feito no meu Facebook, que é feito em algumas páginas, elas são feitas assim, de uma forma sem envolver partes, mas com contexto. Você tem que ler e entender o contexto. Tem coisas que você não consegue fugir da situação que é discutida, mas o contexto está ali. Isso é para quem tem uma mente muito boa. Uma mente que está assim, antenada e está sabendo ligar o contexto à situação. Então, é como eu disse, tudo depende de quem é o interlocutor, do nível, é o que eu acabei de explicar, do nível que está aquela pessoa, o nível de intelecto que ela está aquela pessoa. Se for uma pessoa que está com um nível de intelecto que não vai entender, ela não vai entender e ela vai passar adiante. 90% dos casos é isso. 90%. Alguns vão entender, vão curtir, outros não, vão passar direto. Depende muito. Isso varia muito. Entendeu? Às vezes acontece também de você receber uma informação que ela impacta teus valores. Ela bota em questionamento os teus valores. Não que elas vão dizer que os teus valores estão errados. Podem até dizer. Mas geralmente vão utilizar uma pessoa que ela diz que contém os valores que você tem. Uma coisa que vocês precisam, que é necessário entender sempre. Pessoas são pessoas, valores são valores. Então isso é fácil de matar. E outra, lembre-se que estamos lidando com seres humanos. Lembra quando eu falei no início
que os seres humanos gostam de ser ouvidos, mas também os seres humanos gostam de ser importantes e gostam de ter razão. Tá? Eles têm a razão deles para fazer isso. Se é certo ou errado a noção disso, isso é questionável, isso pode ser questionado de qualquer forma. Mas você não tem a obrigação de ter uma resposta rápida e direta para aquilo. Eu mesmo, quando eu adotei alguns valores para mim, quando eu comecei a abraçar uma corrente filosófica, não tinha todas as respostas que eu queria. Eu fui começando a criar as minhas respostas com base em estudo, com base em entendimento de como funciona a sociedade, de como funciona o ser humano, para eu poder ter a resposta, para eu poder dar uma resposta boa, uma resposta plausível, uma resposta em que não houvesse, pelo menos ao meu parecer, uma contradição, mas que isso fosse discutível. Aliás, tudo é discutível. Lembre-se, vou dizer uma coisa agora aqui. Visão de mundo nenhuma dita realidade. Visão de mundo não é realidade de ninguém. Quer dizer, nenhuma realidade. Visão de mundo não é a realidade de ninguém. Realidade é uma coisa, visão de mundo é outra. Volto a repetir. Você se comunica com a realidade através dos sentidos. Então, isso daí é uma coisa que eu quero deixar bem claro. O que eu estou falando aqui não dita nada. Ele é só simplesmente uma conclusão de um estudo que eu fiz de algumas bases literárias. Eu não vou aqui citar as bases literárias que eu estou usando, mas de algumas coisas que eu fiz de estudo. E é uma coisa que é muito legal mesmo. Quando você pega essa parte de conteúdo de filosofia, você aprende muita coisa. Você aprende que você pode se refutar, além de refutar os outros. E o mais incrível de tudo é você aprender a se refutar, a saber que você pode estar errado em algum momento, antes de você partir para um debate. E claro, debate tem hora e lugar. Você não vai abrir um debate num local em que você tem que manter uma certa postura, você tem que manter um certo comprometimento com outra função, você tem uma atividade ali, você presta uma atividade, você não vai partir para um conflito de debate dentro, por exemplo, de um ambiente de trabalho. Você não pode partir para isso. Não pode. Por isso que o melhor dentro do ambiente de trabalho é o ouvir. Ouvir as pessoas. Porque eu vou dizer para você, tem um colega meu que ele adora viajar. Ele fala que viajar é uma experiência. Não digo que não é bom viajar, cara. Viajar deve ser maravilhoso. Aliás, é maravilhoso. Eu viajei para o interior do Rio, viajei para Arraial do Cabo, viajei para Cabo Frio, viajei para Búzios, muito tempo atrás. Eu era molecote. Já viajei para Paquetá no último final de semana. Então qualquer viagem é boa. Mas conhecer pessoas, às vezes você tem excelente surpresa. Às vezes você não tem, como é que eu vou dizer para você? Às vezes você não tem afinidade com ela, mas você conhece uma pessoa, toda pessoa é uma história, é um momento que ela viveu, assim como eu. Eu gosto de contar um pouco da minha história aqui para vocês tirarem alguma informação. Aliás, o que eu mais conto aqui é história. História de como eu cheguei até aqui, toda a minha linha do tempo. Mas o que eu aprendi muito mais, que é muito mais interessante e muito mais lucrativo para mim, não é a minha história. Eu prefiro deixar a minha história para o Instagram, prefiro deixar a minha história para o YouTube, que eu posso falar com ela com mais vontade, eu falo ela com mais prazer. Porque eu sei que quem está me acompanhando aqui
tanto YouTube, quanto Instagram, quanto Facebook, é por livre e espontânea vontade. Eu não estou prendendo ninguém aqui com uma corrente para trazer para cá para me ouvir. E assim que o relacionamento interpessoal não funciona assim. Você vai ter que ceder para aquela pessoa falar. Ela precisa dizer. Às vezes ela está passando por um momento em que ela está sozinha. Às vezes ela está passando por um momento que ela tem uma dificuldade, ela quer se abrir. Às vezes, pela convicção das palavras para ela para um assunto, é porque ela passou por um monte de problema ou ela visualizou daquela forma e chegou àquela conclusão por causa disso. Então, você tem tem outras pessoas com problemas também. Não vou dizer, mas é possível mudar a opinião de uma pessoa? Sim, é possível. Mas isso tem que ser feito de uma forma orgânica. E fazer de uma forma orgânica leva muito tempo. Às vezes não é da primeira forma que você consegue. Às vezes você até consegue puxá-la para o teu lado, já aconteceu. Puxei algumas pessoas para o meu lado que eu tenho, da minha visão de mundo, e elas expandiram mais do que eu, que me trouxeram mais informações do que eu. E foi aquela troca maravilhosa. Mas nem sempre acontece. Nem sempre é possível. Dependendo de quem estiver do outro lado também. Opa! Olha, dei um chute aqui. Dependendo de quem está do outro lado. Isso é muito complexo e leva muito tempo. Não vou falar aqui hoje de como é feito isso. Vou deixar para vídeos posteriores. Vou encerrando aqui o nosso bate-papo. Tá? Vou deixar o vídeo disponível lá no Instagram. O objetivo é eu iniciar uma nova leva de vídeos, buscar novos conceitos para trazer para cá, explicar eles de alguma forma, uma forma mais compreensiva e discutir eles aqui. De fato, vou encerrando aqui o vídeo. Se você gostou desse material, curte esse vídeo, compartilha o meu vídeo, se inscreve no canal. Tem alguma dúvida, algum comentário, quer comentar alguma coisa dos pontos que eu falei, fica à vontade para você responder. Isso é muito bom. Isso vai melhorar ainda meu trabalho, vai melhorar que eu faça novas palestras aqui, que eu traga esse novo assunto aqui, que a gente possa discutir isso aqui. Vai fazer muito bem para mim e acredito que vai fazer muito bem para as pessoas também. Que eu acho que é uma das deficiências que muitos seres humanos têm. Que eu tenho e eu tentei melhorar muito elas, apesar de algumas escorregadas pela vida. Eu dei algumas escorregadas, eu não vou aqui dizer quais. Eu poderia ainda estar aproveitando muito em cima disso, desse relacionamento. Então, vou encerrando por aqui. Novamente, curte meu vídeo, compartilha, se inscreva no canal e qualquer doação que vocês queiram fazer, porque monetizar no YouTube não tá fácil, fica muito bem-vindo. Vou deixar aí o link do Pix para vocês mandarem qualquer valor. Eu vou juntando aqui, de grão em grão, a galinha enche o papo. Beleza? Então, até a próxima, amigos. Tenham um bom final de semana, uma boa semana, no caso também, se vocês estiverem vendo essa semana. E se vocês se sentirem sozinhos ou querendo desabafar, querendo comentar alguma coisa aí, comentários, braços abertos para vocês.
Até a próxima.